Povo lindo, olha só, agora sim, nós vamos começar hoje o nosso conteúdo de Direito Constitucional. As 3 ou 4 primeiras aulas, eu acho que a turma vai ficar um pouco mais numerosa, porque são alguns assuntos comuns, porque aqui nós juntamos 2 turmas que têm conteúdo comum, tá? É o pessoal de bombeiro, né, e o pessoal do INSS, tá? Essas 3, 4 primeiras aulas, se for necessário mais alguma, eu converso com o curso, mas estaremos juntos, que é aquela parte comum ligada aos direitos e garantias fundamentais. Então, aquela parte do artigo 5º, remédios constitucionais, nacionalidades, tá? Nacionalidades e direitos políticos. Então, essas 4 primeiras aulas, 3, 4 primeiras aulas serão comuns e depois a gente separa para ver o conteúdo específico, porque nós temos assuntos que vai cair em bombeiro, que não vai cair no INSS. Por exemplo, segurança pública vem para bombeiro, mas não vem para o INSS. Em contrapartida, a parte da ordem social é como, principalmente aquela parte da previdência, né, e direitos sociais, vem para o INSS, mas não vem para bombeiro. Então a gente vai ver a parte comum e depois a gente separa para ver a parte específica de cada um de vocês, tá? Mas se há uma certeza e que eu posso garantir isso para você, é que o artigo 5º até o artigo 17 da nossa Constituição é matéria obrigatória, tá? Então esse é conteúdo obrigatório, você não pode ir para a sua prova, você não pode, seja ela INSS, aliás, seja ela qualquer que seja o concurso, né? Porque essa parte ligada aos direitos e garantias fundamentais é uma parte fundamental e essencial que é cobrado em toda prova. Se tem uma certeza, 5º ao 17, direitos e garantias fundamentais, tá bem? É o seguinte, nós vamos hoje iniciar com a parte mais introdutória. Essa primeira horinha de aula a gente vai fazer uma revisãozinha rápida sobre a parte dos princípios, porque também é um tema comum, mas logo em seguida a gente parte para os direitos. E vou lhe dizer uma coisa, não menosprezem princípios. Não menosprezem princípios. Olha, tem um autor chamado José Afonso da Silva que diz assim, é muito mais grave você ferir um princípio do que ferir uma norma. E vou lhe dizer por quê. Porque a norma ali, ela se modifica, o princípio é a essência. Você pode perder tudo, mas não perca a essência, não perca os seus princípios. É mais ou menos pensando nisso que nós começamos a nossa Constituição. Porque a primeira coisa que se vê quando você abre a Constituição, eu digo isso com valor normativo, tá? São os princípios fundamentais. Qual é a vantagem de se fazer um cursinho e se estudar direito constitucional em um cursinho preparatório? Meu bebê, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Se você tem uma boa orientação, você consegue gabaritar melhor as questões. E sabe por quê? Só a nossa Constituição tem 250 artigos. Olha só, 250 artigos. Nós vamos separar aqui aquilo que pode ser cobrado na sua prova. Cris, eu vou ler tudo? Não. Eu tenho que saber tudo? Também não. Você tem que saber o que você precisa para passar na sua prova. Eu costumo dizer que o concurseiro, ele está aqui e ele tem a sua meta, chegar aqui, sei lá, INSS, ou então PMGO, tá? Ou então, sei lá, bombeiro, beleza? Seja ele qual for o concurso, Então, ele está aqui e ele tem essa meta. Nós temos várias formas de chegar aqui, né, de chegar no objetivo. A nossa função aqui é, sabe o quê? Agilizar esse processo. Em outras palavras, é furar a fila, né? É furar a fila. A gente vai lhe ensinar aqui a furar a fila. Em regra, quem tem mais tempo estudando, está lá na frente. Às vezes, quem está estudando muito, mas está estudando em casa, não tem aqui as principais dicas, as principais apostas. A nossa intenção é encurtar esse caminho. É tanto que mesmo no nosso curso, eu vou ser muito sincero, vai ver tudo? Lógico que não. A gente vai ver o que você precisa para passar. Eu me chamo Cristiano Lopes, tá? Para os que não me conhecem. Eu sou professor de Direito Constitucional há mais de 15 anos. Né? Eu tenho alguns livros aí de Direito Constitucional publicados. Né? São 15 livros hoje de Direito Constitucional e Processo Constitucional, né? Para concurso público, especificamente, exame de ordem também. Né? A minha formação é essa mesmo. Sou formado em Direito, o meu mestrado é em Direito Constitucional e Direitos Humanos e o meu doutorado é em Ciência Política. Né? Também com foco em Direitos Fundamentais. Então já são mais de 15 anos dando aula para preparatórios de concurso público, para as carreiras policiais. Geralmente os alunos depois da prova dizem assim, porra Cris, vazou, não foi? Não é vazar, é porque são tantos anos com a experiência, né, fazendo tudo que é prova que você possa imaginar. Já dei aula no
não posso falar o nome dos outros cursos, né? Alfos, Vargas. Então, assim, são anos e anos dando aula para as carreiras policiais. Então, o que nós vamos passar aqui é trazer exatamente o que você precisa. Só para você ter uma ideia, tá? O artigo 5º. Irmão, se eu fosse ver inciso por inciso, a linha por a linha, parágrafo por parágrafo do artigo 5º, nós iríamos precisar de pelo menos, sabe o quê? 10 aulas. Só para ver o artigo 5º, tá? E a gente vai ver isso aqui em uma aula. Sabe por quê? Porque a gente vai trabalhar com foco, trazendo exatamente aquilo que é provável, trazendo exatamente aquilo que você precisa para gabaritar. Você não precisa ser mestre nem doutor em direito não, tá? Você tem que saber aqui é gabaritar. É tanto que, irmão, do fundo do meu coração, me dói muito quando um professor chega, principalmente de cursinho, que o nosso tempo é mais curto, né? Chega e diz assim, olha, eu vou lhe ensinar tudo de direito, quando você vai sair daqui sabendo tudo. E não é uma verdade. Não, isso não é uma verdade. Eu não vou mentir para você. Você vai saber tudo de direito constitucional? Não. Mas você vai saber o que tem que gabaritar. É diferente, entendeu? É diferente. Você vai saber o que você tem que gabaritar, porque a nossa função aqui não é passar um mestrado de direito constitucional, não, irmão. Nem fazer doutorado de direito constitucional. É gabaritar a prova. O que você tem que saber? Saber gabaritar a sua prova. E essa é a nossa intenção aqui, tá? Olhe, quando nós falamos em direito constitucional, o primeiro tema é esse. Princípios fundamentais. Princípios fundamentais. E olha que interessante. Primeira tarefinha, tá? Os princípios fundamentais, eles se encontram na nossa Constituição em 4 artigos, tá? Os princípios fundamentais, eles se encontram em 4 artigos. Entre o artigo 1º até o artigo 4º, beleza? E os princípios fundamentais são divididos em 4 grupos. Eu tenho os fundamentos da República, fundamentos da República, vou colocar só os fundamentos. Os fundamentos, eu tenho a separação de poderes, eu tenho os objetivos da República e eu tenho os princípios utilizados nas relações internacionais. Cris, onde é que eu vou encontrar estes princípios? Eu já coloquei inclusive na ordem, tá? Na ordem de leitura. Cris, eu tenho que conseguir uma Constituição, irmãozinho, preste mais atenção na aula do que escreva. A não ser que você se sinta bem escrevendo. Mas tudo que eu for falar, você vai encontrar no materialzinho, tá? Ah, Cris, eu preciso agora de uma Constituição. Irmão, foca no material, tá? Foca no material, você não tem que decorar artigo nenhum, tá? Você não tem que decorar artigo nenhum. Pega aqui, tá? Você não tem que decorar artigo nenhum, tá? Você tem que entender o conteúdo. Então, onde é que eu vou encontrar os fundamentos? Artigo 1º. Separação dos poderes, artigo 2º. Objetivos, artigo 3º. E princípios das relações internacionais, lá no artigo 4º, tá? Lá no artigo 4º, beleza? Pegou direitinho? Sobrou, bebê? Me dê. O que acontece? Olha o que é estudar com foco, tá? Acabou lá na porta, material? Irmãozinho, faça uma coisa. Coloque isso lá na porta, ó, porque aí quem chegar vai pegando, viu? Valeu. O que acontece? Quando nós falamos, tá? Quando nós falamos em princípios fundamentais, você vai me prometer que você vai ler os 4 artigos. 1º, 2º, 3º e 4º. Mas, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Foque principalmente nesses 2, ó. Artigo 1º e artigo 3º, tá? Foque nesses 2. Artigo 1º e artigo 3º. Se você focar nesses 2, eu fico feliz porque você consegue gabaritar as questões ligadas aos princípios fundamentais. Primeiro, até porque você nem precisa estar aqui nesta sala para gabaritar se a banca te cobra o artigo 2º. Hoje no Brasil, nós adotamos quantos poderes? 3. Quais são eles? Executivo, legislativo e judiciário. Nós temos um 4º poder hoje?
Não, tá? Não temos. Ah, Cris, eu achei que o exército era um quarto poder, tá? O exército não é poder. Aliás, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Houve um tempo recente em que um dos ministros disse que o exército seria poder moderador. Olha só, executivo, legislativo, judiciário. Onde é que o exército está? Aqui embaixo, ó. Exército, né? Vou colocar Forças Armadas, tá? Forças Armadas estão aqui embaixo. Entenda que ele não é igual aos poderes, não é moderador porque não está acima dos poderes. Forças Armadas está abaixo dos poderes. Aliás, você conhece bem esse artigo, o artigo 142, né? Que diz que o presidente, que é o chefe do executivo, né? É quem comanda as Forças Armadas. Então, as Forças Armadas estão são submissas ao poder supremo do presidente da República. Então, se as Forças Armadas têm submissão a um poder, isso significa que ele está abaixo, do lado ou acima? Abaixo, então não é poder, entendeu? Cuidado com isso. Então as Forças Armadas estão abaixo. Então perceba, isso não estou menosprezando não, tá, turma? Forças Armadas, estou só trazendo a ordem hierárquica da Constituição. Então hoje nós adotamos 3 poderes, mas já houve um tempo aqui no Brasil que de fato nós adotamos 4 poderes. Lembra quando a gente fazia escola em História do Brasil, que nós chamamos o poder moderador? Que era o poder do imperador, o império, né, aqui no Brasil, vindo de Portugal, tinha os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O imperador disse, vou criar um 4º poder. Quem? Eu. Né? E ele se intitulou como 4º poder, tido como poder moderador, que era o poder do imperador. Hoje não mais. Nós adotamos uma separação de poderes, que a banca pode chamar de tripartição de poderes, tá? Por causa do executivo, legislativo e judiciário. Na prática, irmão, o que a banca vai te cobrar é, sabe o quê? Ou fundamento ou objetivo. Ou fundamento ou objetivo. E aqui a gente vai focar nesses 2 princípios, tá? Pegue o seu materialzinho, pegue o seu materialzinho e encontre aí os fundamentos. Eu tenho os fundamentos e eu tenho os objetivos, tá? Cris, eu foco em que artigos? Artigo 1º e aqui artigo 3º, tá? E aqui artigo 3º. Já fica com o materialzinho só para a gente gabaritar esse negócio agora, tá? O artigo 1º, para quem está com material, quem está com a Constituição, ele diz assim, deixa eu abrir também a minha Constituição. Ele diz assim, a República Federativa do Brasil, formada pela União, e eu queria que você grifasse essa palavrinha no seu material, indissolúvel, tá? Porque esse é o pacto federativo que nós temos. Eu vou de novo. A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel. E eu queria que você grifasse, porque aqui geralmente é uma pegadinha, porque às vezes a gente decora quais são os nossos objetivos, soberania, cidadania, dignidade, e olha que sacanagem que a banca faz, tá? Olha que sacanagem, eu vou ler o texto que a banca vai colocar na sua prova. Acompanhe comigo lendo aí, tá? Eu vou abrindo aqui a minha Constituição, você vai abrindo aí a sua, artigo 1º. A banca vai chegar para você e vai dizer assim, ó, de acordo com a Constituição Federal, valendo, a República Federativa do Brasil, formada pela União Dissolúvel dos Estados, DF município, tem por fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Olha que sacanagem. Caralho, bicho, tá tudo bonitinho, né? Mas sabe qual foi o erro? Porque não é da união dissolúvel, é da união indissolúvel. E às vezes a gente decora só o nosso tão famoso, para quem já viu essa aula, o Sócio Diva Plu, e aí pensa que isso é suficiente. Não, irmão. O próprio texto do artigo 1º, ele me traz informações importantíssimas, inclusive a da indissolubilidade dos entes federativos. Cris, que porra é essa da indissolubilidade dos entes federativos? Olha só, bebê. Quando eu digo que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, DF, município, significa dizer que nós temos um estado soberano dividido em entes federativos que têm autonomia e que não podem se separar do Brasil, tá? Não sei se você já ouviu isso, mas há algum tempo nós tivemos rumores de que os estados do sul do país queriam se separar. Já ouviram falar disso? Queriam se separar para ser um país independente, tá? Logo no início da República também houve rumores de que o Nordeste queria se separar e ser um país isolado, soberano, um país novo. Isso pode na nossa atual Constituição? Não, por causa do nosso pacto federativo. A nossa República, ela é
indissolúvel, tá? Por isso, não sei se vocês sabem a diferença entre uma federação e uma confederação, mas o Brasil é uma federação. Olha a diferença. Numa federação, os estados, quando se unem, não podem mais se separar, tá? Numa confederação, os estados podem se unir quando for conveniente, mas podem se separar. A União Europeia, por exemplo, é uma confederação. Os países se unem quando é conveniente, mas se não for conveniente, um deles pode sair e se separar, não tem problema. O primeiro modelo de confederação que nós tivemos, lembra das aulas de história também? Foi dos Estados Unidos, né? Eram 13 colônias, né? Eram 13 colônias que quando a Inglaterra, né, vinha invadir, aí eles se uniam, as 13 colônias, para atacar a inimiga. Então eles se confederavam. Quando a Inglaterra voltava porque tinha perdido ali, eles se separavam. Eram meio que estados que se uniam quando era conveniente, separavam colônias, né? Não eram estados, mas se reuniam quando era conveniente, se separavam quando era conveniente. A nossa república, ela é indissolúvel. Princípio da indissolubilidade. Isso é o nosso pacto federativo, tá? Mas o que é importante mesmo saber aqui? Não confunda, meu bebê, os fundamentos com os objetivos. Fundamento é aquilo que, como o próprio nome já sugere, fundamenta. É aquilo que sustenta, é o nosso alicerce. O objetivo é o escopo, ou seja, é aquilo que eu desejo alcançar. O objetivo é a nossa finalidade. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua finalidade? Então eu tenho aqui os fundamentos da República e eu tenho os objetivos. O fundamento é aquilo que sustenta a República, o objetivo é a finalidade que o nosso país deseja alcançar, beleza? Quando eu vejo no artigo 1º, você pode ver no seu materialzinho, ele me traz 5 fundamentos, tá? Vamos primeiro ver pela ordem, né, os fundamentos. Ele me traz ali 5 fundamentos. E eu acho que alguns até já conhecem o nosso bizu, né? Para fundamento, só se diva plu. Para fundamento, só se diva plu. Olha o nosso primeiro fundamento, soberania. Observe que nós estamos falando dos princípios da República Federativa do Brasil. Então, primeiro, soberania. O primeiro fundamento que nós temos é o fundamento da soberania. E só tem soberania os países. O Brasil tem soberania. Os Estados Unidos têm soberania. O Japão tem soberania. A Venezuela tem soberania. Todos têm, países têm soberania, tá? Cuidado. Os entes federativos têm autonomia, tá? Os entes federativos têm autonomia. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Hoje, nós temos quantos entes federativos? Eu vou de novo, tá? Nós temos quantos entes federativos? Espera, tempo! Responda aí. 4, tá? 4. Eu vi lá para 27. 27 é o caralho. Não, meu bebê, tá? Não confunda os entes federativos com as unidades da federação. Viu? Na hora da prova isso é uma pegadinha, tá? Sabe quando tu tá preenchendo um cadastro, uma ficha, aí tem UF, unidades da federação, e aí você coloca GO, DF, CE, no meu caso CE, né? CE, tá? PB, PC não tem não, né? PE, sei lá, tá? Ou seja, são as unidades da federação. Entes federativos são 4, tá? União, Estado, Distrito Federal e município. União, Estado, DF e município. Perguntinha, rapidinho. Território é ente federativo? Vamos lá de novo. São quantos entes? 4. União, Estado, DF e município, tá? Território é ente federativo? Não. Não é porque não é ou não é porque não tem? Não é porque não é. Porque se fosse, não seria. Turma, não é porque não é, tá? Mesmo que tivéssemos território, o território é parte integrante da União. É considerado uma autarquia federal. Entes federativos são só 4 mesmo, tá? União, Estado, DF e município. O que acontece? Enquanto a República Federativa do Brasil, que é o país, tem soberania, os entes federativos têm autonomia. Eu pergunto, o município de Anápolis tem soberania?
Tem o quê? O estado de Goiás tem soberania? Não, ele tem o quê? Autonomia. Beleza? Fica ciente disso. Primeira característica é essa. Meu bebezinho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Estamos em um ano eleitoral, viu? Então, tudo que for ligado a direitos políticos, partidos políticos e cidadania, fiquem atentos. Por que eu digo isso? As meninas que estão aí com quase 20 cores nas mãos, né, podem destacar e até mudar de cor. Isso aqui, ó, cidadania. Cidadania. Esse daqui eu peço que você destaque. E vou lhe dizer por quê. Cara, fazer prova de concurso, deixa que eu pego o bebê. Fazer prova de concurso é foda. Mas fazer prova de concurso, fazer prova de direito em concurso é mais foda ainda. Vou lhe dizer, sabe por quê? Porque para quem faz direito, o direito já é complexo. Sabe quando tu pega, por exemplo, a lei e diz, caralho, bicho, entendi tudo. Aí tu vai para jurisprudência, porra, bicho, não entendi, foi mais nada. Né? Mais ou menos isso, tá? Aí tu começa a entender a jurisprudência, vai pro livro, seu, porra, bicho, qual dos três está correto? Né? Aí tu vai para a prova, ela te cobra o quê? Qualquer coisa que não está lá, nos três, né? É foda. Então, para quem é do direito, já é complexo, tá? Porque a linguagem, o juridiquês, parece que é feito para complicar a nossa vida. Várias palavras que nós utilizamos na diária não servem para a nossa prova. Cara, vai explicar para uma pessoa leiga que um crime culposo é quando o cara não tem real culpa, né? Porque se ele tem a intenção, o crime não é culposo, ele é doloso, né? Olha, eu digo painho analfabeto, né? Da roça, eu nasci na roça, então pai analfabeto, mãe analfabeto, 2 agricultores. E painho, quando assistia o jornal, ele me chamava assim, vem cá, eu não falei para você que o cara tinha culpa? Aí eu, não, painho, o crime é culposo, tá? Nesse caso, era dolo. Eu, não, deixa eu lhe explicar. Um crime culposo é quando a pessoa tem a culpa. Um crime doloso é quando ele matou e o outro sentiu muita dor, né? Então, mas esse era o conceito dele, porque, cara, esse é o nosso conceito. Cara, olha só, imagina só, sou uma mãe, tô limpando minha casa e tudo mais, meu filhote de 1 ano engateando pela casa, eu de repente pego água sanitária, produtos químicos, enfim, coloco aqui no chão, e tu sabe que criança, tu não pode nem fazer assim, né? Aí a mãe deixou os produtos químicos ali no chão, até de repente veneno, alguma coisa, sabe, sei lá, esses ácidos, né, de limpeza e tudo mais, deixou lá no chão, foi na sala. Enquanto isso, o bebezinho engateando foi lá, tomou o veneno e o menino morreu. Você acha que aquela mãe tinha a intenção de matar o seu filho? Não, ela agiu assim, mas houve um homicídio culposo, porque ela responde por negligência, imprudência, tá? Ela vai responder, mas amor, obrigado, viu? Ela vai responder de outra forma. Alguém mais precisa de material? Deixa eu passar aqui, tá? Passe lá para trás também, viu, amor? Passe. Nasce, faça uma coisa, amor. Deixa aí na porta mesmo, tem espaço aí não? Deixa. Obrigado, amor, viu? Então, o que acontece? Ela responde. Então, muitas vezes acontece da gente acabar levando para uma prova que é específica um conceito que não é da prova específica. Por exemplo, cidadania. Cara, no geral, a galera confunde cidadania com nacionalidade. Esse é um erro que é o mais comum. Sabe por quê? Olha o que acontece. Quem nunca ouviu isso? Nasceu meu filho, mais um cidadão brasileiro, né? Nasceu meu filho e ele já nasceu, foi com dupla cidadania. Irmão, ele nasceu com dupla nacionalidade. Porque se ele nasce com dupla cidadania, ele já nasce votando em 2 países. Porque cidadania é vínculo político. Cidadania é vínculo político. E quem diz isso não sou eu não, tá? Isso não é uma criação minha não. Cidadania é vínculo político comprovado com título de eleitor. Título de eleitor. Cidadania é um vínculo político comprovado com título de eleitor e está na Lei 47, para quem quiser depois pesquisar, 17 de 65. O artigo 1º, parágrafo 3º dessa lei diz, sabe o quê? A cidadania é comprovada com o título de eleitor. Nós vamos ter uma aula lá na frente que será sobre os remédios constitucionais. E nós temos um remédio, os meninos que já assistiram essa aula me ajudem. Nós temos um remédio que só pode ser proposto pelo eleitor. Sabe por quê? Porque a Constituição diz assim: qualquer cidadão pode propor uma ação popular.
Observe que a Constituição não diz que qualquer pessoa, que qualquer brasileiro, que qualquer nacional, não, ela diz que qualquer cidadão. Então só pode propor ação popular quem está em gozo dos seus direitos políticos, quem tem título de eleitor. Uma criança pode propor uma ação popular? Não, tá? O preso com trânsito em julgado pode propor uma ação popular? Não, porque enquanto durar sua pena, os seus direitos políticos estarão suspensos. Os estrangeiros podem propor uma ação popular? Não, estrangeiro não vota aqui. Tu tá entendendo? Olha como é diferente. Habeas corpus. Qualquer pessoa pode propor um habeas corpus. Uma criança pode propor um habeas corpus? Pode. Vamos lá de novo, ó. Agora é qualquer pessoa, tá? Então qualquer pessoa é tipo qualquer pessoa mesmo. Uma criança pode? Pode. Um estrangeiro pode? Pode. Eu estou preso, eu posso? Posso. Entendeu? A cidadania, ela é um vínculo político, que é comprovado com o título de eleitor. Meu bebê, grava isso, porque o seu conceito, perceba, não é que o seu conceito da diária está errado, só que a nossa prova não é de diária. Sabe o que é foda? O direito é tão complexo, mas tão complexo, que nós temos o que nós chamamos de significação. Às vezes o princípio é o mesmo, às vezes a palavra é a mesma, mas me diga uma coisa, qual é a prova que você está fazendo? Legalidade, princípio da legalidade. Legalidade na prova de direito constitucional é uma coisa, princípio da legalidade na prova de administrativo, irmão, é outra coisa. Olha que sacanagem. Mas não é o mesmo princípio? É. Mas a depender da matéria tem significado diferente. Por exemplo, ó, só para que você vá captando essa informação, tá? Legalidade. Nas relações privadas, nas relações individuais, sabe como é que funciona o princípio da legalidade? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é em virtude de lei. Então funciona assim nas relações privadas. A lei te proíbe? Não. Então eu entendo que ela me permite. Porque aquilo que não for proibido legalmente, nós vamos presumir como permitido, beleza? Só que daqui a pouquinho você vai ser servidor público federal para alguns, né? Outro servidor público do estado de Goiás. Eu quero ouvir um amém. Amém. O pessoal fica gospel na minha aula, né? E aí o que acontece? Daqui a pouco você vai ser servidor público. E sabe como é que funciona o princípio da legalidade para você? Você só pode fazer aquilo que a lei te manda fazer, porque tu está vinculado ao princípio da legalidade, no sentido de que você vai obedecer só aquilo que a lei te manda fazer. Caralho, bicho, tu vê o mesmo princípio. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Mas a depender de onde ele é cobrado, ele tem significação diferente, tá? É o que eu quero trazer aqui para você. A cidadania que nós temos na nossa diária, ou que nós utilizamos, né, entre os nossos amigos, entre os nossos familiares, não é a cidadania que vai ser cobrada na nossa prova. Para a nossa prova é uma prova de direito constitucional, para a nossa prova a cidadania é vínculo político que se comprova com o título de eleitor. Nem todo brasileiro, hoje no Brasil, está exercendo a cidadania. Beleza? Deu para pegar direitinho? Tranquilo, né? Olha mais um, importantíssimo. Dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Cara, esse princípio é o princípio basilar, é o princípio mais importante. Eu faço uma comparação, eu digo que o princípio da dignidade da pessoa humana está para a Constituição, como o verbo amor está para a Bíblia, né? Há uma passagem mais ou menos que diz assim, olha, se tudo fosse destruído na Bíblia, mas restasse apenas uma palavra, o amor, para alguns na interpretação a caridade, a Bíblia estaria salva, né? É mais ou menos isso. Se todos os artigos da nossa Constituição fossem destruídos e restasse a dignidade do ser humano, a Constituição tinha sido salva. Porque tudo gira em torno da dignidade. Não basta ter vida, ela tem que ser uma vida digna. Não basta garantir a alimentação, ela tem que ser uma alimentação digna, saudável, balanceada. Não basta garantir moradia, ela tem que ser uma moradia que seja digna, entendeu? Então tudo gira em torno da dignidade da pessoa humana. Mas eu queria te fazer uma perguntinha nesse momento. Dignidade da pessoa humana. Pessoa humana. Pessoa humana. Será que o Constituinte cometeu uma redundância? Pessoa humana. E existe uma pessoa que não é humana? Boa. Foi vocês isso, bebê?
2 pontos na média. Existe a pessoa jurídica, tá? Nós temos a pessoa física, natural, humana, e nós temos a pessoa jurídica. Cris, e quer dizer que pessoa jurídica não tem direito? Tem. Mas, meu bebê, a gente não está falando nesse momento de direitos, a gente está falando de princípios, tá? Então, o princípio prevalece sobre o direito. Então, a pessoa humana prevalece sobre a pessoa física, beleza? Perdão, a pessoa humana prevalece sobre a pessoa jurídica, beleza? Eu tenho mais uma, que são os valores sociais do trabalho. Valores sociais do trabalho. Não vai dar para copiar o resto, mas você está lendo aí no material e da livre iniciativa, né? Cara, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Só antecipando. A gente tem que entender uma coisa. A gente vive hoje um momento, eu acho que aqui seria até interessante pelo momento histórico que nós estamos vivendo. A gente vive um momento histórico em que parece-me que os dualismos e os extremismos são tão grandes que defender uma coisa significaria excluir a outra, onde na verdade isso não existe. A defesa de um direito não significa a exclusão de um outro, apenas a defesa de um, tá? Só para que você entenda. Olha só, a gente tem, e aqui a intenção não é falar de direita ou de esquerda, tá? Mas só para que a gente possa fazer um desenho. A gente percebe, por exemplo, que a ideologia partidária de esquerda é uma ideologia muito mais sob o prisma social, um aspecto muito mais social. Quando você vai para uma ideologia de direita partidária, você percebe muito mais o aspecto da iniciativa econômica, capital, a questão financeira, tá? Cris, eu defendo o capital, eu defendo a economia. Irmão, defender a economia não significa excluir o social, não. Ou então assim, ó, não, cara, eu tenho um pensamento de esquerda, eu sou social, Estado máximo. Cara, não é assim. Você defender o social não significa excluir o capital. Eu acho que nem ao céu, nem à terra, nem ao mar, nem às nuvens, o equilíbrio é a solução de tudo, né? Cara,